Olá, bem-vindo à websérie De Volta ao Caminho da Estrela, gravações para diminuir as dúvidas e a ansiedade de quem tem o caminho francês de Santiago de Compostela nos planos ou que já está só aguardando a hora do embarque e do desembarque em Saint-Jean-Pied-de-Port para iniciar o percurso de quase 800 quilômetros até a cidade de Santiago de Compostela, caminhando. Eu sou Tereza Cristina Machado, caminhante peregrina, e como falei na apresentação, vou dividir com vocês em 5 gravações, contando com esta a minha experiência de travessia do caminho de Santiago de Compostela como mulher brasileira que vive numa cidade, num país onde tem sol na maior parte do ano, de 62 anos e que fiz o caminho de Santiago de Compostela sozinha, como muita gente faz. Hoje eu vou comentar com vocês sobre como eu me preparei fisicamente para encarar as 30 etapas, mais de 30 etapas, entre o ponto de partida e de chegada, e vou contar para vocês também a história do caminho de Santiago de Compostela. Bom, em primeiro lugar, treine, né? E antes de traçar o seu roteiro dos sonhos, antes de fazer as reservas dos albergues, dos hostels, dos hotéis, treine. Antes de comprar a passagem, antes de resolver ir, treine. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 40 dias caminhando, é que o peregrino mais bem condicionado, aquele que conhece sua capacidade e os seus limites, é o que menos sofre, mas sofre muito menos. Então, treine para amaciar a bota, pelo menos 10 quilômetros por dia nos últimos 2 meses antes de começar a travessia. Treine com a mochila no peso ideal, que são aqueles 10% do nosso peso corporal. Por exemplo, eu peso 47 quilos, a minha mochila tem que ter 4,7 quilos e não dá para eu me aventurar a testar, botar mais, não vai dar certo. Então, treine para estar condicionado e para conhecer as suas articulações, principalmente, e as reações do seu corpo naquela situação de demanda de esforço físico e de energia dia após dia. Eu sou uma pessoa que me exercito regularmente há mais de 20 anos, mas em academia. Mas logo que saiu a vacina da imunização do Covid em 2021, a Malu, minha irmã, me convidou para celebrar, a gente poder sair de casa, fazer com ela a travessia dos Lençóis Maranhenses. Foram 5 dias caminhando, dormindo nas redes, nas casas dos nativos, naquele planeta de areia, cobertas literalmente pela Via Láctea. E foi aí então que eu comecei a treinar para longas caminhadas. E gostei. Em 2022, fiz o caminho de Santiago de Compostela, o caminho português, saindo da cidade do Porto, 240 quilômetros, com a minha amiga Gisele. Em 2023, eu comecei a fazer em etapas, aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, o caminho de Cora Coralina, que são 307 quilômetros no Cerrado brasileiro. E esse ano eu entendi que tinha chegado a hora de encarar o caminho francês, né, que é o mais longo e o mais tradicional de Santiago de Compostela. Sendo assim, eu nunca parei de estar em treino permanente desde 2021. Porém, se a sua situação não é essa, é possível se preparar muito bem se você tem ainda alguns meses e se não é sedentário. Minha rotina de treinos é fazer 10 quilômetros pelo menos 3 vezes por semana. Assim eu me mantenho condicionada. E quando eu já tenho uma agenda pela frente de uma caminhada longa,
eu intensifico. Aí eu vou treinar com as minhas botas daquela caminhada que eu vou usar, com a minha mochila, com os 10% do meu peso corporal, e ali vai. É saco de arroz, feijão, farinha ou livro. O importante é a gente se conhecer. Além disso, a minha musculação que está sempre ativa. E alguns quilômetros de pedal que eu faço, mas dentro do perímetro urbano mesmo. Também eu procuro fazer a maior parte dos meus compromissos de rotina a pé, evitando pegar carro, sempre que dá para eu ir a algum lugar de tênis e que não importa se eu chegar suado. Esse conjunto de atividades me coloca em terrenos, altitudes, condições climáticas, situações incomuns e às vezes inesperadas, o que foi me permitindo adquirir maior confiança nas minhas condições. Mas eu preciso dizer que mesmo assim eu saí de casa para ir para o caminho de Santiago de Compostela com muito medo e muita ansiedade, que só foi passar quando eu cheguei lá na oficina de atendimento ao peregrino em Saint-Jean-Pied-de-Port, e vi aquele monte de gente, muitas pessoas muito mais velhas que eu, muita gente sozinha, e aí peguei meu passaporte, a minha viera, para começar a andar no dia seguinte, rumo a Santiago de Compostela. Meu condicionamento, então, foi feito assim. Se eu cansei, sim, nos primeiros 3 dias a gente tem uma sensação diferente no corpo que dá para chamar de cansaço. Mas depois disso é incrível. Se você estiver bem condicionado, você não vai sentir mais nada. E se percebe que ao chegar na localidade onde você vai pernoitar, ainda existe energia para andar mais alguns quilômetros e conhecer as cidades com as suas histórias e suas construções sensacionais e as pessoas que vivem ali também. Uma certeza sobre o meu condicionamento foi de que fazer o caminho de Cora Coralina me deu uma experiência muito importante para o caminho de Santiago. Já peguei ali todas as estações, porque eu estou fazendo intercalado. Nesses percursos feitos no meio do cerrado, com sol, com muita poeira, pouca sombra, terrenos irregulares, diferentes durante o mesmo percurso, terra, pedra, folha seca, riachos, asfalto, subidas íngremes, descidas absurdas, chuva, já peguei de tudo no caminho de Santiago, no caminho de Cora Coralina. Então eu digo, se você tiver a oportunidade de fazer alguma travessia fora da sua cidade, não deixe de incluir no seu treino, porque vai fazer toda a diferença essa experiência quando você for subir os Pirineus, que exige muito do corpo da gente, quando você for subir para o Sebreiro, que também é uma subida radical, quando você estiver nas mesetas, que não tem sombra nenhuma, e também quando você pegar uma chuva, né? Quando pegar uma situação que não está sendo esperada. Se você se conhecer nessas condições, é riqueza total. Agora, vamos relembrar a história do Caminho de Santiago, que eu vou trazer para vocês a versão da Igreja Católica, porque se trata de uma peregrinação católica. Então, Santiago Maior é um dos personagens principais do Colégio Apostólico. Foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, ele está no Novo Testamento, era irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé. Eles eram pescadores originários de Betsaida, que fica numa região ali do Mar da Galileia, perto ao norte de Israel. Jesus convida esses pescadores para serem pescadores de homens e lhes dá o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tiago, João e Pedro, que foi o primeiro apóstolo, eles três
foram os únicos que presenciaram os milagres de Jesus. E quando acontece a ascensão de Jesus, ele pede aos apóstolos para que batizem todas as nações e levem a sua palavra de fraternidade. Ocorre então Pentecostes, né? Aqueles 50 dias depois, no Ato dos Apóstolos, compreendido assim quando pessoas que falavam todos os idiomas eram compreendidos por todos e ficaram prontos então para seguir a orientação de Jesus. Tiago partiu aí para onde hoje é Espanha. Saiu de Jerusalém pelo porto de Jafa, atravessou o mar Mediterrâneo, o estreito de Gibraltar, percorreu lá a costa de Portugal e entrou na região da Galícia pelo rio Ulha e aportou na cidade de Ilha Flávia, hoje Padrão, onde se passa quando faz o caminho português. Tiago começa a pregar naquela região. Obteve alguns frutos e vai seguindo. Aí ele vai para Tarragona, para Valência, para Zaragoza, que chamava-se César Augusta, porque foi uma cidade fundada pelo imperador César Augusto de Roma. Nesse movimento, começa a convencer discípulos. E em certo momento, conta-se que em oração e contemplação, ele vê à margem do rio Hébron um canto, ouve, né? Um canto e vê um pilar de jaspe com Nossa Senhora ali. Claro que era uma visão, porque a essa época a mãe de Jesus ainda era viva. E essa imagem lhe orienta a construir um templo naquele lugar e diz que nessa cidade ele sempre teria muitos adoradores da palavra de Cristo. A igreja chama-se Santa Maria do Pilar e fica em Zaragoza. A gente não passa por esse lugar no caminho francês. Daí Tiago, depois disso, retorna a Jerusalém após ter constituído um grupo de discípulos naquela região, vai pregar na Judéia, na Galiléia e Samaria. O que acontece é que ele começa a incomodar o líder político da região, Herodes Agripa, que manda prender e executar o apóstolo Tiago, decapitá-lo. E aí começa a saga do corpo de Tiago. Os seguidores de Tiago percebem que se enterrassem o corpo próximo a Jerusalém, corriam o risco de ser profanado, desrespeitado. Herodes já havia mandado jogar o corpo de Tiago às feras, e os discípulos à noite o retiram dali e se dirigem novamente ao porto de Jafa, embarcam o corpo de Tiago em uma barca e voltam a fazer o mesmo trajeto que o apóstolo teria feito em pregação, né, no outro tempo. Ao chegarem em Padrão, eles sobem 18 quilômetros e encontram um templo pagão. Destroem aquele templo pagão e enterram ali o corpo de Tiago em uma cripta. Fizeram um altar por cima e reiniciam a pregação de Jesus. Em dado momento, alguns discípulos retornam a Israel e fica Teodório e Atanásio cuidando do sepulcro. O cenário de perseguição, naquela época, aos católicos, começa a crescer com o imperador Nero por volta ali do ano 60, né, depois de Cristo. E se expande por todo o Império Romano com o imperador Domiciano por volta do ano 81 a 96. E Domiciano também era um tirano. Além, até a Igreja Católica se tornar a religião do Império, foram 10 ciclos de perseguição. É interessante porque depois a gente vai estudar, quando for ver as etapas e as cidades,
A gente vai também chegar nesse ponto em que havia uma preocupação de proteger os peregrinos. Nessas ondas vão se destruindo documentos e também o oratório. A floresta cresce em cima do sepulcro e ele fica oculto. Chegamos então no ano 814 e uma estrela começa a brilhar e emitir raios sobre o bosque. Isso chama a atenção do monge Pelágio, que vai contar para o bispo de Irafávia, que estava vendo esse fenômeno. O bispo também vê e começa a devastar o bosque até encontrar o lugar exato onde Tiago e os 2 discípulos estavam sepultados. Essa região se torna Compostela, que quer dizer Campo da Estrela. Então, o rei das Astúrias, Afonso II Casto, constrói ali uma igreja e os caminhos para Compostela começam a surgir, se multiplicar. Os milagres relacionados a Compostela vão despertando um sentimento de adoração por Tiago Apóstolo. E vias cortando a Europa em direção a Compostela começam a aparecer. Por isso que o símbolo do Caminho de Santiago também é a concha, porque cada veio desses é um caminho e todos seguem para Compostela. É essa a história. Então, até a próxima semana, quando eu vou contar para vocês a respeito das etapas que compõem o caminho francês Santiago de Compostela e os 800 quilômetros a serem percorridos, dependendo, né, do nosso condicionamento, da programação, do tempo livre para percorrê-los. Vou contar como é que eu fiz as minhas escolhas e também sobre as atrações especiais de algumas etapas. Porque não vai dar para contar todas, dá vontade, mas é muita coisa. Para você avaliar antes de comprar passagem se vale ficar 2 noites em alguns lugares, para não perder a oportunidade de fazer a viagem conhecendo tudo que há ali, pelo menos a maior parte do que há ali da história, né, para ter contato. E são locais, né, onde também existem, assim, está impressa a história da civilização ocidental e onde tem literalmente digitais de quem nos antecedeu e nos legou e construiu parte desse mundo que a gente vive física e culturalmente. Eu tinha falado na apresentação que, como são gravações, não tenho como responder em tempo real, mas eu me comprometo em responder todas as perguntas que chegarem para mim, tanto aqui no YouTube, como no meu Instagram e no meu Facebook, que estão na legenda. Tá bom? Então, até a próxima semana.